Nesta aula, nós vamos examinar os principais processos e produtos característicos da eudiagênese clástica em ambientes continentais sob clima úmido e em ambientes marinhos. Na eudiagênese continental sob clima úmido, nós temos, é claro, uma grande abundância de água meteórica, que tipicamente pode modificar bastante a composição primária, original. Em condições de circulação ativa, nós vamos ter intensa lixiviação e oxidação dos constituintes. Entretanto, em condições estagnantes, sem circulação, como em pântanos, tipicamente, nós podemos ter condições redutoras e condições de preservação da matéria orgânica. Os depósitos superficiais formados na eudiagênese continental sob clima úmido podem constituir solos argilosos. Os solos em condições de clima úmido são, é claro, bem mais evoluídos e desenvolvidos do que os de clima seco, com texturas complexas e específicas, com a nomenclatura característica, inclusive, que nós não vamos cobrir nesse curso, um curso de pedologia e paleopedologia seria necessário. Substituindo os grãos, podemos ter intensa bioturbação pela presença de organismos, particularmente raízes, infiltração abundante de argilas também. Esses solos de clima úmido podem ter, inclusive, uma complexa estrutura com diversos horizontes. Nós podemos ter também concentrações residuais de ferro na forma de lateritos ou ferricretes, como em florestas e savanas tropicais, tipicamente formando, então, crostas de concreções, esses lateritos, bem conhecido isso no Brasil. Nós podemos ter também concentrações residuais de óxidos e hidróxidos, principalmente de alumínio, em forma de bauxitas. Por intensa lixiviação, o alumínio menos solúvel fica residualmente concentrado na forma, então, desses óxidos e hidróxidos de alumínio, bauxitas. Nós vemos aqui a disposição de guetita, hidróxido de ferro, e um laterito. Essa guetita está cobrindo os grãos de forma contínua e formando, então, esses agregados colomórficos, embolotados, preenchendo os poros. Esses são hábitos característicos desse óxido de ferro. Cor laranja profunda também característica. Os argilominerais formados nessas condições de clima úmido são tipicamente caulinitas, que são estáveis, então, em ambientes com alto fluxo meteórico, grande lixiviação, grande lavagem, remoção dos íons, ou então em ambientes ácidos com matéria orgânica, que vão ter, então, uma alta razão entre hidrogênio para os íons. A caulinita pode se formar em condições, tanto de lixiviação, de circulação intensa da água meteórica, como também em condições estagnantes com matéria orgânica. A cimentação por caulinita tipicamente se dá na forma de agregados como livrinhos, booklets em inglês, ou vermiculares, de lamelas empilhadas, disseminados, ou então em manchas concentradas ao redor dos minerais que foram dissolvidos. A substituição dos minerais primários, como feldspatos e micas, pode ser bastante intensa. As micas muitas vezes são substituídas com expansão, abrindo-se na forma de leques ou acordeões, e também podem substituir as caulinitas nesses ambientes outras argilas. Nós vemos aqui diversos agregados na forma de livrinho, ou também vermicular, de lamelinhas empilhadas de caulinita. Você pode ver que as cores são de primeira ordem, cinza, branco até no máximo. Nós temos muita porosidade, muita microporosidade entre os agregados de caulinita. E nós vemos agora os agregados de caulinita, vermiculares e livrinhos, booklets, no microscópio eletrônico de varredura. Nós vemos de novo muita microporosidade, as lamelas empilhadas umas sobre as outras, formando então esses agregados característicos da caulinita. Quando substitui micas, particularmente a muscovita, a caulinita forma então cristais maiores, forma lamelar, pseudomórfica sobre a forma das micas. E nós vemos nesses casos tipicamente expansão através da abertura das clivagens, formação de caulinita ao longo das clivagens, mais substituição, mais formação de caulinita, assim por diante, até chegarmos a grandes acordeões de caulinita,
ou leques nas margens dos agregados, né, gerados pela substituição e expansão das micas. Carbonatos podem se formar nessas condições continentais de clima úmido apenas em condições de estagnação. Em condições de circulação intensa, a lixiviação vai impedir a formação dos carbonatos. Em condições, então, de estagnação, nós temos a fermentação da matéria orgânica em pântanos, gerando-se, então, um ambiente redutor. Essa fermentação vai produzir bicarbonato. O ferro, nessas condições, vai estar reduzido com o ferro 2 e pode entrar, então, na formação de carbonatos, como a siderita, principalmente, como agregados maciços, franjas, pequenos cristais disseminados, esferulitos. Mas, raramente, nós podemos ter formação de calcita ferrosa ou dolomita ferrosa nessas condições. A fermentação gera grande fracionamento dos isótopos de carbono. Então, tipicamente, a razão isotópica de carbono desses carbonatos gerados por fermentação é positiva, mais carbono 13. Aqui nós vemos uma foto de um arenito com franjas de siderita contínuas em torno dos grãos. Nós temos também alguma siderita precipitando, expandindo micas. A siderita tem cores acastanhadas, como você pode ver. Nós vemos agora esferulitos de siderita, que cresceram deslocando os grãos, nesses dois exemplos, né? São pequenas concreções radiais, né? Então, siderita esferulítica é um dos hábitos típicos onde você tem matéria orgânica. Nesse caso, nós temos materiais carbonosos aqui servindo de núcleo para esse esferulito. Esferulitos, de novo, pequenos esferulitos, recipientes de cristais defeituosos de siderita, crescendo, nesse caso, associado com micas, o resto das micas aqui. Detalhe desses pequenos esferulitos de siderita. A siderita aqui está parcialmente oxidada, por isso as cores bastante avermelhadas. E agora nós temos o arenito com grande quantidade de siderita, que cresceu, então, expandindo micas e substituindo as micas, principalmente biotita, né, é claro, é preferencialmente substituída e expandida nessas condições. Então, nós temos esses agregados microcristalinos, de corpo marrom, que são todos de siderita. Nós temos muita matéria orgânica carbonosa nesse arenito, que é a fonte, é claro, de toda essa siderita através de sua fermentação. Vemos agora expansão das micas por caulinita, então caulinização das micas produzindo grande expansão, mas também nós temos siderita microcristalina, quase criptocristalina aqui também no microscópio eletrônico de varredura. Nós vemos essa siderita. Já nas condições de eodiagênese marinha, o fluido é muito diferente, né? A água do mar é muito distinta da água meteórica e sua composição está tipicamente em condições muito mais equilibradas. Os grãos estão em condições de menor desequilíbrio com água marinha do que com água meteórica. Isso faz com que hajam menos reações, tipicamente. As reações são mais suaves, menos intensas do que com água meteórica dos constituintes detríticos. Um dos produtos característicos da eodiagênese marinha são chamadas argilas verdes, que correspondem, na verdade, a dois conjuntos, duas famílias distintas de argilominerais contendo ferro. Nós temos as glauconitas, que são argilominerais formados em condições de plataforma marinha externa e talude superior, tipicamente como pelóides, mas também filmes cobrindo os grãos, matriz singenética, micas expandidas, substituição de muitos outros substratos, inclusive fósseis carbonáticos e outros materiais. Então, as glauconitas contêm tanto ferro 2 quanto ferro 3. Elas são, portanto, de um ambiente subóxido, nem oxidante, nem redutor totalmente. Tipicamente, elas começam como estruturas similares às mictitas, de 14 Å de distância basal, e passam para 10 Å, estruturas mais líticas, com mais potássio, durante a sua evolução na diagênese. Nós temos outra família chamada de verdinas, que tem a bertierina e eudinita, como alguns dos minerais, que são formados tipicamente em ambientes transicionais, como estuários e deltas, ou também plataforma marinha interna. É comum formar-se como ooides, esses tipos de argilominerais, ou como matriz singenética. Esses minerais têm basicamente ferro 2 na sua composição, e são, portanto, de ambientes anóxicos. Eles começam a vida como
uma estrutura mais ou menos de uma caolinita, 7 angstroms, e evoluem com a diagênese posterior e soterramento para uma estrutura de uma clorita com ferro chamosita, 14 angstroms. Nós vemos aqui ambos, as diferentes famílias juntas. Nós temos ooides, que são formados de chamosita, nesse caso, originalmente bertierina. Nós temos você pode ver contração, formação de porosidade interior a esses ooides, intrapartícula, por contração. E nós temos pelóides de glauconita, essa cor verde brilhante, característica da glauconita, também com alguma contração em alguns lugares. Nós vamos ver mais sobre esses argilominerais verdes na parte de rochas ferríferas, no final da disciplina. Sílica pode aparecer também nesses ambientes marinhos eodiagenéticos. A fonte da sílica nesses ambientes é tipicamente a dissolução dos esqueletos de organismos silicosos, que podem ser radiolários, micro-organismos de esqueleto feito de opala, diatomáceas, são algas microscópicas, também de esqueleto feito de opala, ou algumas esponjas, grande parte das esponjas tem esqueletos feitos de opala também. Outra fonte também para sílica se formar nesse ambiente é a alteração intensa de materiais vulcânicos muito instáveis nesse ambiente. A sílica pode estar na forma de opala amorfa, opala A, como nós chamamos, forma tipicamente cutículas ou agregados colomórficos ou maciços, preenchendo os poros. Opala CT, termo para cristobalita tridimita, tipicamente criptocristalina, muitas vezes a primeira forma de cristalização da opala A, formando esferas de lâminas, que nós chamamos de lepisferas. Tipicamente, então, a primeira forma de cristalização da opala A. Calcedônia, sílica fibrosa, na forma de franjas ou esferolitos. E microquartzo, o chert. Em alguns arenitos nós temos franjas de microquartzo, formadas tipicamente a partir da opala, através da opala CT, ou não diretamente, que contribuem para a preservação da porosidade através da inibição de crescimentos contínuos de quartzo e da inibição da compactação química. Esse microquartzo também forma nódulos em alguns arenitos. Então, nós temos cutículas, franjas, massas, substituição de argilas detríticas também, e substituição nas rochas carbonáticas, inclusive por esses diferentes formas de sílica, como nós vamos ver na diagênese carbonática. Nós vemos aqui foto em luz, em polarização descruzada e polarizadores cruzados de um radiolarito. Os fantasmas que vocês veem são então os fantasmas dos radiolários. Nós temos material mais fino de opala com matéria orgânica dando uma cor escura. E nós temos então microquartzo, substituindo já parcialmente então, esse material. É um chert essa rocha, então, com radiolários e matéria orgânica de cor escura. Agora nós temos no microscópio eletrônico de varredura lepisferas de opala CT, cristobalita tridimita, em um arenito, mostrado então a forma delicada dessas lepisferas. E agora, grãos de quartzo cobertos então por microquartzo. A orientação caótica desses cristais de quartzo impede então a formação de crescimentos contínuos de quartzo e preserva, então ajuda a preservar a porosidade em alguns reservatórios, inclusive profundos, que têm esses franjas de microquartzo. A composição e as texturas dos carbonatos formados na eodiagênese marinha depende do seu mecanismo de precipitação. Nós temos diversas zonas de precipitação, vamos passar rapidamente por cima dessas principais zonas, começando pela zona de oxidação. Na zona de oxidação, que vai desde a interface água-sedimento até os primeiros centímetros, decímetros de profundidade, tipicamente, nós temos a formação, tipicamente, de calcita magnesiana, que está em equilíbrio com a água do mar, em muitas das condições, ou de aragonita, um carbonato de cálcio ortorrômbico. Na forma microcristalina, ou como franjas fibrosas, também com agregados maciços e pseudopélides, pequenas bolinhas. Esses diferentes hábitos e constituintes são comuns nessas rochas cimentadas ao longo da faixa costeira, que nós chamamos de beach rocks, arenítitos de praia. Nós vemos aqui um desses beach rocks cimentados por franjas
de calcita magnesiana, com certa espessura, mas espessura um tanto irregular e variável. Podemos ver que a cimentação é pré-compactação, não existe nenhuma compactação. E nesse caso nós temos a mesma coisa com aragonita no beach rock. Temos franjas fibrosas, pré-compactação de aragonita nesse beach rock. Em detalhe, agora nós podemos ver a forma fibrosa dos cristais de aragonita, cimentando o beach rocks da Ilha de Trindade. Abaixo da zona de oxidação, nós podemos ter zonas, inclusive, de redução de ferro, de manganês, mas a principal zona de redução que nós temos logo abaixo é a zona de redução de sulfato. Nós temos grande quantidade de sulfato na água do mar. Esse sulfato, então, pode ser utilizado por essas bactérias para metabolizar a matéria orgânica, que, ao fazer isso, reduzem o sulfato em solução para H2S. O H2S vai reagir rapidamente com qualquer ferro disponível, formando pirita, muitas vezes na forma de framboides, agregados esféricos de pequenos cristais, que vai estar então associada, porque o ferro fica com a pirita, com carbonato sem ferro. Então nós vamos ter calcita ou dolomita sem ferro, como concreções ou cristais disseminados nessa zona de redução de sulfato. Abaixo da zona de redução de sulfato, nós temos uma zona de fermentação da matéria orgânica. Então, as bactérias vão alterar a matéria orgânica liberando CO2, que pode ser usado para formar esses carbonatos, e metano. O ferro nessa zona está reduzido, está disponível para formar carbonatos ferrosos, como a calcita ferrosa, a dolomita ferrosa, anquerita, que é uma dolomita mais ferrosa, siderita, na forma de nódulos, concreções e cimentos em mosaico ou piquilotópicos, comumente zonados quanto ao teor de ferro. Nós vemos aqui uma cimentação incremental, crescente, que começou provavelmente na zona de redução de sulfato. Então nós temos uma calcita sem ferro, tingida de rosa aqui pela solução, solução corante, associada com pirita. E depois disso nós temos uma calcita com ferro, tingida de roxo, que provavelmente se formou já em condições de fermentação. Nós vemos aqui um detalhe no microscópio eletrônico de varredura de um desses framboides de pirita, formado por pequenos cristais octaédricos, nesse caso de pirita, pela redução pelas bactérias. Nos ambientes marinhos, assim como também ambientes lacustres, nós podemos ter importante alteração de depósitos vulcanoclásticos. Nos ambientes geodiagenéticos marinhos, depósitos vulcanoclásticos vão se alterar esmectitas, cuja composição vai ser dependente da composição desses materiais vulcanoclásticos, num tronita ou montomononita, de acordo com a composição mais basáltica ou mais riolítica desses materiais. Formação de uma forma de hidratação do vidro vulcânico básico, chamado palagonita, assim como também de opala A e CT, ou chert, principalmente em rochas ácidas, em materiais ácidos, e zeolitas, e outras fases associadas, como carbonatos. Nós vemos aqui esmectita substituindo fragmentos vulcânicos, o material marrom que vocês veem. Esses materiais, então, estão sendo cobertos por alguns óxidos e cimentando o espaço intergranular. Nós temos zeolitas fibrosas, feixes de zeolitas fibrosas. Agora nós temos zeolitas prismáticas, clinoptilolita, um tipo de zeolita, que estão então formando franjas mais ou menos contínuas em torno dos grãos, nesse anito, com alteração então dos fragmentos vulcânicos e dos grãos de materiais mais instáveis. E agora nós vemos um desses materiais hialoclásticos, um depósito de hialoplastito, com esses materiais de espectro estranho, parece um plástico, né, em luz polarizada, que é a palagonita. A palagonita, então, não corresponde a um argilo mineral, mas é um material de estrutura cristalina meio defeituosa, formada pela hidratação do vidro basáltico. Nós temos também óxidos e algumas esmectitas. A leitura indicada também para essa parte, também é capítulo do livro, do artigo do Burley e do Worden,
Sandstone Diagênesis, e nós vamos ver diversos exemplos, então, da eodiagênese continental de clima úmido e da eodiagênese marinha nas nossas aulas práticas. Obrigado.